Vamos então começar falando do Atlético. O Atlético já está a caminho de Maringá, né? Vai de avião para Maringá e lá enfrenta amanhã o Arucó no estádio Willie Davis, já pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Mais informações do Atlético, Alexandre Senechal. O Atlético teve treino na manhã de hoje, no CT do Caju ainda, depois teve almoço, deve estar almoçando agora enquanto a gente faz aqui o programa. Estão ouvindo a Jovem Pan News lá no CT do Caju, viu, Linhares? Eles estão lá ouvindo a gente falar sobre esse jogo contra o Arucó, segunda rodada do Paranaense. Atlético, claro, como o Pablo disse, como o Paulo Turra disse nas entrevistas depois da vitória, da goleada sobre o Rio Branco, quer ganhar o Campeonato Paranaense pela primeira vez e para isso utiliza muito o Filipão. Filipão, que não está mais no banco de reservas, mas que como diretor técnico continua sendo um profissional muito ligado ao elenco do Atlético. E o Paulo Turra falou também, após o jogo do Rio Branco, sobre essa relação com o Filipão. Mas eu fico muito feliz, é muito importante, e vocês sabem disso, que um treinador jovem, né? Eu estou retomando minha carreira de treinador, mas uma vitória é muito importante numa estreia no campeonato, seja ele qual for, por todo o contexto, treinador jovem, que não é conhecido, à frente de uma grande equipe. Então eu estou muito feliz, estou muito contente. O professor, ano passado, foi contra o time do Tocantins, o Tocantinópolis, também foi 5-0, 5-0, eu acho. Então hoje nós fizemos 4-0. São bons indícios, e tomara que a gente vai fazer tudo esse ano e mais um pouco para a gente continuar nessa onda de vitórias e onda de bons resultados e também de conquistas. Paulo Turra deixando bem claro ali, né, a relação que ele tem com o Filipão até hoje, conversam muito dentro do CT do Caju. O Filipão é um cara muito presente em relação ao elenco. O próprio Fernando, a gente vai trazer mais tarde aqui no programa, novo reforço do Atlético Paranaense, lateral esquerdo, acabou de chegar da Chapecoense, falou da emoção de reencontrar o Filipão, de encontrar o Filipão, de conhecer o Filipão, um campeão do mundo. Então ele sim, apesar de não estar mais no banco de reservas, continua uma presença muito importante no elenco e vai continuar sendo aquele cara que vai conversar com os jogadores, aquele paizão, como o próprio Fernando disse. E agora a gente vai ver, né, na rodada de estreia do Paranaense, o Paulo Turra foi muito bem sucedido, o Atlético goleou o Rio Branco por 4-0. Na sequência, já um jogo difícil contra o Arucó em Maringá. O Paulo Turra vai ter essa liberdade para ser o técnico do Atlético? O pessoal da bancada aqui, quero saber o que vocês acham. Ou o Filipão ainda é o homem que dá as cartas e acaba sendo técnico mesmo não estando no banco de reservas? Cara, o Filipão, ele tem muito conhecimento de futebol no geral, né? E o Turra deve muita coisa pra ele também, né? Principalmente essa relação deles já vem de muito tempo. O último Campeonato Paranaense, a última experiência do Turra como treinador foi pelo Cianorte, né? E tinha feito uma campanha sensacional na segunda divisão, subiu pra Série A do Paranaense depois de um bom tempo que o Cianorte estava fora, e daí veio o convite do Filipão para ele ser auxiliar técnico, se eu não me engano, no Palmeiras. Ele já foi no Palmeiras. No Palmeiras, né? Direto, né? Não foi no Grêmio antes? Não, acho que foi no Palmeiras. Acho que no Palmeiras direto. O Turra, inclusive, chegou a dirigir o Palmeiras interinamente em algumas oportunidades, né? O Turra assume aquele posto que foi por muitos e muitos anos do Flávio Murtosa, né? Exatamente. Aquele fiel escudeiro ali do Felipão, que fica ao lado dele. O Felipão dispensa apresentações. O cara multicampeão, ganhou praticamente de tudo. E até hoje ele é muito lembrado pelo 7-1, né? Que a seleção brasileira tomou lá da Alemanha no Mineirão. O que eu acho, assim, muito injusto com o Filipão, particularmente. Era mais fácil lembrar o 2-0 na Alemanha, né? O Filipão é campeão do mundo em 2002, né? Quebrou aquele jejum que o Brasil vinha desde 94 sem ganhar uma Copa do Mundo. O Filipão, por onde passou, ele foi campeão, fez trabalho maravilhoso lá em Portugal, né? Colocou Portugal no mapa do futebol europeu, né? Portugal tem o Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história, mas nunca foi um futebol vencedor, né? O futebol português. Chegou numa final de Euro. E o mais absurdo daquilo é ter perdido aquela final de Euro pra Grécia em casa, né? Mas assim, o Felipão dispensa apresentações. E o Paulo Turra, se ele for esperto, ele tem que pedir o tempo inteiro conselho pro Felipão, né? Só que na entrevista do Felipão na semana passada, o Felipão falou e deixou bem claro: não sou mais treinador, quem vai montar o time vai ser o Paulo Turra. E aí eu faço a pergunta também pro torcedor, para quem tá nos acompanhando, você que é torcedor atleticano,
acha que mesmo assim, o Filipão declarando que não vai meter o B dele, você acha que o Paulo Turra vai obedecer àquela forma, entre aspas, mais retranqueira que o Felipão tinha, um time mais defensivo, com essa característica defensiva? Isso é informação, tá? Não é nem achismo. Quem treinava o time do Filipão já era o Paulo Turra. Ele dava os treinos no ano passado. Há tempos. Eu lembro desde a época do Cruzeiro. Quando o Felipão tava no Cruzeiro, Paulo Turra era o cara que se curava muita coisa hoje, por ali. Hoje, esse é o perfil das comissões técnicas. De ter um auxiliar técnico mais não existe mais aquele sujeito que é o técnico que manda em tudo, né? Por isso que eles formam grandes comissões técnicas. Então tem a opinião da nutricionista, do fisioterapeuta, do fisiologista, né? Tem do treinador de goleiros. Quando você vai escalar o goleiro, você não decide sozinho, você vai perguntar para o treinador de goleiros, né? É o preparador de goleiros. E esse é o método de trabalho hoje, né? E não é de agora, é de muito tempo, né? Eu quis dizer até que o Turra, ele entrava nessa situação de simplesmente ser ali o ponto de referência em questão de treinamento mesmo. O Filipão é um cara muito mais de quem é o Filipão, de estar ali na frente, de ser campeão do mundo, de ter a experiência que tem e principalmente de parte relacionamental, comportamental com os jogadores. Gestão, né? Gestão de grupo total. É o paizão, né? A família escolar. É aquilo que a gente viu na seleção sempre. Perfeito. E enquanto isso, o Turra é o cara que chegava no campo, montava o treino, dava o treino, né? Então acho que nesse ponto não vai se perder muita coisa do trabalho do Felipão. E você vai ter o Felipão do lado, né? Óbvio que ele não vai... como a gente tava falando ali, de ficar se metendo nas escalações e tal, tenho certeza que não. O Filipão, com toda certeza, como treinador, odiava que algum dirigente fosse se meter na escalação dele. Com certeza. Então ele não vai fazer isso, né? Então eu creio que muito legal aí o Turra nesse novo ciclo, né? Voltando a ser treinador e tendo o Felipão do lado é muito importante. Só para complementar a informação que ficou faltando, o Turra, depois do trabalho do Cianorte em 2016, ele vai como auxiliar técnico do Felipão no Guangzhou da China em 2017. Foi pra China, no terceiro ano do Felipão, no terceiro e último ano do Felipão no Guangzhou. E aí sim acompanha o Felipão em Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e aí Atlético Paranaense ano passado e volta agora nesse ano a ser técnico principal de uma equipe depois de 7 anos. 2016, 2023, 7 anos, né? anos. Isso. Exatamente. E é importante, né, esse trabalho que o Atlético está começando. O Atlético tem adotado até uma ideia, e isso não é segredo para ninguém. O Atlético, dentro do seu CT, quer ser uma academia também de formação de treinadores, né? Isso é uma ideia que o Mário Celso Petralha tem de transformar o Atlético também não só num grande formador de jogadores, mas também num grande formador de treinadores, né? Por isso tem trabalhado vários treinadores jovens que estão tendo a primeira oportunidade no Atlético, né? O Thiago Nunes, por exemplo, já tinha trabalhado em alguns lugares, mas a grande oportunidade foi dada pelo Atlético. Tanto que ele sai do Veranópolis, se eu não me engano, do Campeonato Gaúcho, e ele vem pra base do Atlético. Isso. O Thiago Nunes, ele fica ali, acho que 6 ou 8 meses até assumir os aspirantes. Que ele chega num ano... Tem outros nomes aí, tem Vinícius Eutrópio, né? O Nils, tem vários técnicos que foram forjados ali nas categorias de... Aquele projeto do time Sub-23, né? Esse projeto que era exatamente para formar não só os jogadores, mas também o treinador, né? Perfeito. E a gente tem também vários ex-jogadores que foram campeões pelo Atlético em 2001, que estão começando a carreira de treinadores dentro do próprio CT do Caju. Um exemplo é o Rogério Correia. Começou comandando as equipes de base, hoje está fazendo... tem uma carreira nas equipes de base também do estado de Goiás. O Marcão, que tá no Paraná Clube hoje, né? Falar isso. O Gustavo. E não só técnicos, né? Porque o Atlético Paranaense também trabalha muito nisso com profissionais de preparação física, de gestão de futebol. O próprio Cocito trabalhava nessa ligação das categorias de base para dar aquele estilo de jogo do CAP, que eles têm aquela coisa de jogar como joga o time profissional, e trabalhou por lá mais de um ano e meio quase dentro do clube, fazendo essa ligação. Ele até pegou uma época de ouro ali da base, né? Com o Renan Lodge subindo, com o Bruno Guimarães, ele trabalhou com todos esses caras. Então não é só o atleta, né? É questão do trabalho de formação no geral para todos os profissionais da área do futebol, seja dentro ou fora de
de campo. Eu costumo criticar bastante, Linhares, a questão do tempo que dão para treinadores no futebol brasileiro. Não só eu, né? Boa parte das pessoas critica porque a gente tem um problema muito grande aqui em demissão de treinador, porque a gente tem uma cultura bem resultadista, né? E o Atlético, ele é inovador em várias coisas. Apesar de que tem momentos em que o Petralha, ele quer simplesmente tirar o treinador, não importa se tá ganhando, se tá perdendo, ele vai lá e tira e pronto. Ele não se importa com isso. Só que o Atlético dá sim tempo de trabalho em muitas vezes e dá oportunidade principalmente, porque é difícil treinadores receberem oportunidades desta maneira, né? A torcida geralmente é contra muitas vezes essas coisas. Ah, mas quem que é esse cara aí? Daí chama o treinador de estagiário e coisa assim. Então é complicado. E para isso dar certo, precisa ter convicção. E uma coisa que a gente sabe que o Mário Celso Petralha tem é convicção. Ele faz o trabalho dele, podem falar o que quiserem que ele não está se importando com absolutamente nada do que falam de fora. Verdade. Só uma última informação do Atlético nessa primeira participação, Linhares. A gente tem agora o Atlético e Arucó fora de casa. O Atlético joga a segunda partida seguida longe da Arena da Baixada, mas no sábado tem a estreia, tem aquela punição que apenas, como foi com o Coritiba, né? Apenas mulheres e crianças vão poder assistir a primeira e a segunda partida do Atlético no estadual. E já tem 30 mil ingressos já feitos aquele check-in no site do Clube do Atlético, né? Apesar de não serem só as sócias que podem participar desse jogo, mas 30 mil pessoas já garantiram entre mulheres e crianças até 12 anos de idade. É um número bastante legal depois da festa que a gente viu ali no Couto Pereira. Lugar de mulher é no estádio. Eu queria até aproveitar essa fala. E tem um negócio bacana, só para completar, eu tava olhando ontem o site do Atlético, né, o atletico.com.br, e há uma observação bem interessante lá no final, assim: qualquer mulher ou criança até 12 anos pode comparecer aos 2 jogos independentemente do clube de coração, né? Ou seja, é um check-in que está aberto a mulheres e crianças que queiram ver o jogo, né? Não precisa necessariamente ser atleticana ou atleticano a criança, podem ir lá, é uma oportunidade até para conhecer a arena, conhecer a arena, acompanhar um jogo de futebol, né? E eu acredito que é uma grande oportunidade também para demonstrar que há grande possibilidade de convivência pacífica, independente da cor da camisa do time que você torce dentro da arquibancada também, né?